Sérgio, com liberdade, nos trazendo a ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, enquanto você procura o texto bíblico, estendemos a nossa saudação aos queridos irmãos que estão sintonizados na Suprema e estão atentos ao culto desta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Estejam assentados, por favor. Louvamos a Deus uma vez mais pela rica oportunidade de podermos partilhar da palavra junto com os nossos irmãos em nossa igreja para adorarmos o nome do Senhor. E nós louvamos a Deus. E quero sempre ser grato a Deus pelas suas múltiplas vitórias e bênçãos derramadas sobre nós. E lembrando aos irmãos sempre que não se esqueçam de orar por nós, que na ausência dos cultos em que aqui não estamos sempre em algum lugar neste estado, ministrando a palavra do Senhor, e Deus tem nos abençoado grandissimamente nos lugares onde temos ido com a ministração da palavra do Senhor. Estejam orando por nós. Meus irmãos, desde que pastor Nelson começou aqui uma ênfase, um estudo a respeito da igreja, da eclesiologia, a doutrina da igreja, numa tentativa de resgatar as virtudes da igreja para o nosso comportamento, meu coração foi aguçado para o estudo de Atos dos Apóstolos, porque entendo que para entender a igreja ou para resgatar virtudes da igreja, se faz necessário uma releitura de Atos dos Apóstolos, porque está ali a primeira comunidade, a primeira igreja, os primeiros irmãos, os primeiros desafios, as primeiras ponderações doutrinárias e teológicas estão explícitas para nós dentro da leitura de Atos dos Apóstolos. E nas vezes que aqui tenho tido a liberdade de falar, já enfatizamos as características da verdadeira igreja à luz do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois enfatizamos à luz do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, igualmente as características da verdadeira igreja, e na última oportunidade, nós ainda no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, enfatizamos o equilíbrio da espiritualidade da verdadeira igreja. E nós continuamos, e confesso aos irmãos que eu estou boquiaberto nos tempos vagos, onde estão me sobrando algum tempo entre a leitura e a preparação de mensagens para os congressos que temos agendado,
Os tempos vagos me dedico a estudar este livro e nós já estamos no capítulo 11. E eu estou boquiaberto com a ênfase que cada capítulo transmite sobre as características, as qualidades da Igreja do Senhor. E não é diferente com o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. A narrativa é conhecida, o texto em si, principalmente os primeiros 11 versículos, são por demais pregados, comentados, falados em nosso meio, sobre o paralítico que é curado à porta do templo pela ousadia, pela autoridade, pela coragem, pela intrepidez de Pedro e João, que subiam à oração. O texto começa dizendo que Pedro e João estão indo ao templo no que o texto chama de hora de oração. E ele coloca que esta hora de oração era a nona, porque os judeus tinham 3 horários fixos de oração de acordo com o seu costume judaico. Ou seja, o primeiro era no meio da manhã, conhecido como a terceira hora, que para nós seria às 9 horas da manhã. O segundo horário de oração era o conhecido pelos judaicos como a hora do sacrifício da tarde, a 9ª hora, que é às 3 horas da tarde, que é exatamente para este horário de oração que Pedro e João estão se dirigindo ao templo. E o terceiro período de oração judaico era o pôr do sol, ou às 6 horas da tarde, como nós conhecemos. O principal acontecimento desse texto não se dá dentro do templo. O principal acontecimento desse texto não se dá durante o período de oração, mas o principal acontecimento desse texto acontece na Porta Formosa, que era a porta ou a entrada predileta para o átrio do templo, para o pátio do templo. Provavelmente era um portão revestido de bronze, chamado em outras versões bíblicas ou em outras passagens bíblicas como Portão de Nicanor. Era esta a Porta Formosa a qual Pedro e João estão subindo. E o texto nos afirma, o texto nos coloca que havia alguém que era trazido, e não se sabe se pela família, se pelos amigos, ou se por alguém que visava um lucro desmedido em cima da precariedade da situação alheia. Mas era trazido um paralítico, um coxo, que desde o ventre de sua mãe era assim, ou seja, era paralítico de nascença. E todos os dias essas pessoas colocavam este indivíduo à porta do templo, a esta porta chamada Formosa, ou Portão de Nicanor, para pedir esmola aos que entravam. E aí a narrativa começa a acontecer, o fato começa a acontecer. Pedro e João estão chegando, é de praxe que aquele indivíduo estendesse a mão pedindo uma esmola. Pedro e João certamente já o tinham visto repetidas vezes, porque acredita-se que esse costume de subir à oração, a hora nona, ou esta ida à oração, a hora nona, já era um costume tradicional de Pedro e João, e certamente este mendigo, este paralítico, já era conhecido de todos aqueles que iam ao templo. Quem sabe em outras oportunidades, Pedro e João não deram a ele atenção e passaram para frente, para dentro do templo. Mas nesta ocasião, Pedro
parou, olhou para ele e disse: olha para nós. E o homem olhou, esperando receber alguma coisa, diz Lucas. Mas Pedro, olhando para ele, disse: não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o texto diz que os pés se formaram, os tornozelos se firmaram. E ele, saltando, pôs-se em pé. E entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus, junto com Pedro e com João. Já dentro do templo, diz que este indivíduo se apegou a Pedro e João. E dentro do templo, o povo correu atônito para um lugar chamado de Alpendre de Salomão, uma espécie de hall de entrada do grande santuário. E como estavam todos abismados, estavam espantados, admirados com o que estava acontecendo, a partir do versículo 12 até o versículo 26, nós vemos a narrativa de dos sermões de Pedro, um dos sermões mais cristocêntricos da Bíblia, um dos sermões mais bíblicos explanados na Bíblia, um dos sermões mais belos. Do início ao final, Pedro só falou de dois assuntos: Bíblia e cruz. Cruz e Bíblia. Do início ao final, para aquele povo que estava admirado por aquilo que estava acontecendo. E é dentro desta narrativa, é dentro deste fato tão especial, que nós vamos aprender esta noite pelo menos 4 características da igreja verdadeira que aparecem aqui neste texto. E a primeira delas é a que aparece inserida nos versículos 2, 3 e 4, onde eu acentuo que a igreja verdadeira enxerga pessoas que são invisíveis para o resto da sociedade. Eu vou repetir. A igreja verdadeira enxerga pessoas que são invisíveis para o resto da sociedade. Ao invés de afastar-se do coxo, ao invés de virar as costas para o paralítico, como fazem tantos outros ao encontrarem indivíduos dignos de compaixão, Pedro voltou-se para ele e, mais ainda, fixou nele os seus olhos. Pedro e João demonstraram compaixão e não apenas religiosidade, porque para Pedro e João não adiantava nada subir para a oração se na porta do templo tem alguém precisando da minha ajuda. Não adianta nada cumprir um ritual religioso diariamente se do lado de fora tem alguém que está necessitando de uma atenção, de um auxílio, de um abraço, de um toque, de uma palavra. Então o texto diz que Pedro e João interromperam a agenda do sagrado para estarem se envolvendo com o paralítico na porta do templo. Sabe o que Pedro e João está dizendo para mim? A oração pode esperar. Enquanto tem paralítico necessitando, a hora da oração pode esperar. Enquanto tem alguém necessitado, a prática da minha religiosidade pode esperar. Enquanto tem alguém que precisa da minha compaixão, o que Pedro e João está dizendo é que o ritual da minha liturgia, os rituais pomposos da minha religião podem aguardar, porque antes de tudo eu preciso auxiliar o meu próximo a quem eu estou vendo. Oh, glória a Deus!
Eles então não agem como o sacerdote, nem tampouco como o levita da parábola do bom samaritano. Não, eles não fecharam os olhos, porque tem indivíduos que dão mais valor ao ritual do que às pessoas. Tem indivíduo que está preocupado mais com o ritualismo, com o formalismo, do que a das pessoas. Eu lembro-me perfeitamente de um dos pastores que eu tive na minha infância, quando chegou a notícia para ele que a filha de um dos obreiros estava endemoniada em casa. Ele levantou-se para começar o culto, a notícia chegou num bilhete, ele disse: irmãos, me dão licença, vocês vão cantando aí, porque mais importante com a direção do culto é a filha do meu obreiro que ficou endemoniada em casa, e eu estou indo lá para atender a filha do meu obreiro. É exatamente isso que Pedro e João estão fazendo. A oração vai esperar um pouquinho, mas agora você vai olhar para nós. Aleluia. Você vai olhar aqui para os meus olhos. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos nós vamos te dar em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aramacalamacheia. Em nome de Jesus, levanta e anda. Assim eles demonstram amor pelas pessoas, ao contrário do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano. Eles valorizam as pessoas, eles não são indiferentes ao próximo, eles não são de alguma forma zelosos por suas tradições religiosas, ainda que estão cumprindo uma tradição. Mas quando uma necessidade surge que ninguém está olhando, a verdadeira igreja é aquela que está enxergando as pessoas que são invisíveis para o resto da sociedade. Pedro e João, além de estarem enxergando este homem, tratam este homem como gente. Eles olham dentro dos olhos deste homem, se identificam com ele. A ordem, olha para nós, soa no ouvido do indivíduo, soa no indivíduo do paralítico como uma identificação dele com os apóstolos. O paralítico vê com aquela atitude que ele é tão igual quanto os apóstolos, embora numa situação de miséria, mas aquela parada, aquele olhar, aquela fala dirigida a ele, introspecta no coração dele a sensibilidade de se sentir alguém tão importante quanto eram Pedro e João, porque a situação era de um zero à esquerda, a situação era de uma miséria, mas quando Pedro e João param para dar atenção, quando Pedro e João olham para ele, quando Pedro e João falam com eles, um sentimento nas emoções está sendo curado. Muito antes da cura física que vai acontecer, as emoções daquele indivíduo já estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus que age em Pedro e João. As pessoas muitas vezes não estão precisando de grandes milagres. As pessoas muitas vezes não estão precisando de grandes canções. As pessoas à nossa volta muitas vezes não estão precisando de grandes sermões. Tudo que elas precisam é de um olho no olho, é de um toque, é de um abraço. Eu fui pastor de uma igreja no litoral e quando eu saí de lá, no dia da minha despedida, uma irmã veio dar um presente para mim e ela pegou o microfone na mão assim do pastor que estava fazendo a cerimônia e disse: eu nunca vou esquecer do pastor Sérgio, porque o pastor Sérgio tomou café na minha casa e comeu bolo de fubá na minha mesa. Ela nunca vai esquecer, nunca lembrar de uma mensagem que eu preguei, mas não esquecerá o fato de que eu comi bolo de fubá e tomei café na mesa dela. Sabe o que eu estou dizendo? A gente tem que parar de ser mais politicamente correto e ser mais perceptível às necessidades das pessoas. A gente tem que se envolver mais, abraçar mais, amar mais, olhar nos olhos, tocar mais, porque muitas vezes um
um toque, um abraço, uma palavra é capaz de curar as emoções da alma mais do que qualquer sermão falado do púlpito. Quem pode glorificar a Deus por esta verdade? Então, a verdadeira igreja, ela enxerga pessoas que são invisíveis para o resto da sociedade. Para o restante da sociedade, há pessoas que estão invisíveis. O governo não está nem aí, a política econômica do governo não está nem aí, os famosos bolsões para eliminar a pobreza, as famosas bolsas de apoio não estão sendo direcionadas a essas pessoas, e vocês sabem disso. Toda a política voltada para a questão socioeducativa da nação não estão amparando estes invisíveis. A única pessoa, a única instituição que pode enxergar estas pessoas é a igreja. A única instituição que é capaz de acolher, de amparar, de amar, de restaurar, de curar as feridas das emoções desta pessoa é a igreja que foi escolhida, lavada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. Conta-se que o Papa Urbano IV, ele mostrou a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um dos grandes teólogos da história da igreja. E o Papa Urbano IV mostrou a Tomás de Aquino uma grande quantidade de dinheiro que tinha em cima da mesa e disse: Tomás, eu não posso dizer como Pedro, não tenho prata e nem ouro. Aí Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse: mas também podes, tão pouco podes dizer ao coxo, levanta-te e anda. Esta é uma realidade talvez que nós precisamos resgatar. Nós estamos muito bem posicionados financeiramente. Talvez nós não diríamos mais às pessoas que não temos prata e nem ouro. E a pergunta que não quer calar é: será que temos autoridade para dizer levanta e anda? Será que conseguimos tocar nas feridas? A verdadeira igreja é aquela que para, que enxerga, mas que sara as feridas daqueles que estão invisíveis para o restante da sociedade. E o resultado está no versículo 11. Ele apegou-se a Pedro e a João. Ele amou a Pedro e João. Quando a igreja enxerga pessoas invisíveis, a igreja se torna agente de transformação. Nós temos um hábito totalmente errado, meus irmãos. Nós temos o hábito de dizer assim: Senhor, muda a terra. Senhor, muda a cidade de Cacoal. E, queridos, desculpe, eu vou lhe dar uma notícia bem estranha que você nunca ouviu. Deus não vai mudar, porque Deus escolheu você para mudar a terra e a sociedade que você vive. A Bíblia diz assim: você é o sal da terra, a luz do mundo. O agente de transformação aqui não é Deus, é você. Não, eu vou repetir: o agente de transformação nesta terra não é Deus, é você. Ele já lhe comissionou a transformar o ambiente que você vive. Se tudo continua igual aonde você está, algo está errado com o seu jeito de servir ao Senhor e de ser igreja. Eu preciso, aonde chegar, influenciar, mudar, transformar. Eu sou sal da terra e luz do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu já contei para vocês aqui e eu vou repetir, de uma certa feita que eu estou chegando na casa pastoral e tem um indivíduo dormindo na marquise do templo. E a nossa igreja, sede naquela cidade, era às margens de uma rodovia federal muito conhecida no sul do país. E mendigos tinha constantemente por ali. E aquele dia, quando eu vou entrando na casa pastoral, o Senhor falou comigo: volta lá e acorda o indivíduo. Abraça ele, o beije e diga que eu o amo no amor de Jesus. Eu disse: Senhor, não dá, Senhor, a situação do indivíduo. Eu cheguei perto, o estado era o mais patético e terrível possível. Cabelo e barba se misturavam. Você não sabia onde terminava o cabelo e iniciava a barba.
A roupa com a impressão de quem não tomava banho ou não trocava de roupa há mais de 90 dias. Aquilo era um cheiro, se é que dá para chamar aquilo de cheiro. De longe você enxergava piolhos que estavam entre barba e cabelo, um lixo humano. A roupa na região das partes íntimas, você percebia que o indivíduo havia feito suas necessidades fisiológicas na própria roupa. E o Senhor dizendo para mim, abraça e beija e diga que eu amo. E eu disse, Senhor, não dá, uma situação é muito terrível. E o Senhor falou comigo, e eu tentei negociar com Deus, mas não deu certo. Cutuquei ele acordou, estendi a mão, perguntei se ele queria comida, virei as costas para ir, o Espírito Santo falou comigo, eu não mandei você cumprimentá-lo e nem perguntar se ele queria comida. Eu mandei você abraçá-lo, beijá-lo e dizer que eu o amo. Aí eu disse, Senhor, e agora? Aí eu abracei assim, querendo me afastar um pouco. Aí Deus falou aqui no meu ouvido, ele tem que sentir o calor do teu corpo, puxa ele para bem perto de ti. E eu fui puxando, eu não sei de onde Deus me deu tanta graça. Aí o Senhor disse, beija ele. Eu fui procurando um lugar mais limpo que tinha naquele rosto para me beijar. Beijei, olhei para ele e disse, eu te amo no amor de Jesus Cristo. Ele colocou para chorar e disse, eu tenho 24 anos, eu estou desviado da igreja, eu sou filho de pastor, porque eu chutei uma bola, me jogaram fora da comunhão, e agora eu andei como andarilho, meu pai me excomungou, e faz mais de 10 anos que eu não sei o que é um amor, e hoje de manhã eu disse, se tu existe, alguém vai ter que me abraçar e beijar e dizer que me ama, alguém vai fazer isto. Levei ele para um centro de recuperação, o tempo passou, eu vou pregar numa congregação, quando chego no culto, o pastor me coloca sentado e chama um moço para cantar. O moço vem todo perfumado, barba feita, cabelo bem apanhado, terno bem alinhado, todo elegante. Ele chega perto do púlpito, sobe-se do púlpito, me estende as mãos, me dá paz o Senhor, me taca um beijo no rosto, na frente de toda a igreja e grita, eu te amo demais, pastor. E eu não entendi nada, eu digo amém, glória a Deus, eu te amo também. Ele pegou o microfone para cantar e disse, o senhor não entendeu nada, mas há 5 meses eu era aquele rapaz na marquise do templo que o senhor abraçou, beijou e disse que amava. A verdadeira igreja enxerga quem é invisível. A verdadeira igreja não enxerga apenas os grandões, que nós chamamos de peixe graúdo. A verdadeira igreja não qualifica o tamanho do peixe. Ela olha para todos sem distinção, porque o Senhor morreu por todos no Calvário. Quem pode adorar a Jesus Cristo de Nazaré? Os invisíveis da sociedade. Os invisíveis. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Feche os teus olhos, levante a sua mão e diga, Senhor, dai-me graça para enxergar os invisíveis. Dai-me graça para enxergar aqueles que estão desamparados. Dai-me graça para enxergar aqueles que estão aflitos. Oh glória, dai-me graça para enxergar aqueles que estão precisando apenas de um abraço, apenas de um toque, apenas de uma palavra, de uma declaração de amor. Me faz ser igreja que enxerga os marginalizados e os invisíveis da sociedade. Para a glória do nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A segunda característica da igreja verdadeira que aparece aqui neste relato é que a igreja verdadeira é agente de milagres. Eu acho isso fantástico. E como diz o pastor Nelson, eu me amarro em tanta coisa na Bíblia, eu me amarro nisso aqui também. Eu acho isso aqui fenomenal. Porque o homem pede dinheiro. Você não entender isso aqui agora? O homem está pedindo dinheiro, mas Pedro e João estão lhe dando algo muito melhor. A possibilidade de usar as suas próprias pernas. Ele está pedindo um amuleto
para continuar sobrevivendo. E Pedro e João estão lhe dando algo que vai ser o fundamento da sua história a partir dali. Porque a verdadeira igreja, ela não dá o que o homem pede. A verdadeira igreja, ela dá o que o homem necessita. Ela é agente de milagres na sociedade. Então a nossa mensagem não é ao gosto do freguês. A nossa mensagem é para ser agente de milagres, que transforma a vida, que muda caráter. Milagre na vida da pessoa. Então o milagre é operado em nome de Jesus Cristo. E isso é interessante. Porque Pedro e João dizem, olha para nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Toma esse copo de água ungida, pega essa rosa vermelha, pega esse quilo de sal grosso, essa lâmpada ungida. Não, eles olham e dizem, olha para nós, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Porque a igreja não precisa de amuleto. A igreja não precisa orar por fotografia, a igreja não precisa de copo de água, a igreja não precisa de sal grosso, a igreja não precisa de lenço ungido, a igreja não precisa de rosa, a igreja só precisa do nome de Jesus para operar. Em meu nome, diz ele, e expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se tiverem bebido alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O nome de Jesus, o nome de Jesus. Este é o agente de milagres da verdadeira igreja. O precioso nome de Jesus. Nunca vou me esquecer da experiência, numa das certas feitas em que acompanhei meu pai para orar por uma cancerosa, membro da igreja. Ela estava em estado terminal. O cheiro, a carne apodrecendo, e o cheiro no quarto era insuportável. Meu pai orou, ungiu ela, e dentro de alguns instantes o Senhor me deu uma visão enquanto o papai estava orando. Eu vi quando foi descendo do céu um manto vermelho com o nome Jesus escrito, que foi descendo, e parou em cima da irmã. Quando parou em cima da irmã, ela levantou-se dizendo, estou me sentindo melhor, pastor. A igreja é agente de milagres. E é através do nome de Jesus. Não é preciso corrente de 7 semanas, não. Não é preciso 21 dias para alguma coisa, também não. Não é preciso 7 mergulhos, não. Basta o nome de... É poderoso, é aquele que faz a igreja ser agente de milagres. Eu ando preocupado, porque na igreja hoje nós vivemos a questão do amuleto da fé. A igreja hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas ficam materializando a fé. Parece que o nome de Jesus já não é suficiente. Então o pastor tem que orar pela foto. E quem está com a necessidade não é a foto. Então o pastor tem que orar por uma peça. Quem está com a necessidade não é a peça de roupa. Então o pastor tem que orar por um copo de água. E quem está com a necessidade não é um copo de água. Há dias atrás alguém esteve aqui por Cacoal e a gente ficou sabendo, dando um copo de água e cuspindo dentro do copo para as pessoas tomarem, dizendo que quem tomava aquela água com aquele cuspe santo ia ser curada. A igreja vive essa questão de amuletos da fé. Jesus nunca nos deu isso. Jesus disse, em meu nome, 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 em meu nome. É só o nome de Jesus, ponto final. Agora tem um detalhe, irmãos. Há uma outra questão na igreja hoje, se é que dá para chamar os que fazem isso de igreja, que é a questão do abracadabra gospel. Como é que é, pastor, o abracadabra gospel? Eu determino que agora todo mundo que está doente vai ser curado. Você não determina nada. Você não manda nada. Você não exige nada. Quem faz é Ele. Ele faz quando quer, do jeito que quer, como quer, na hora que quer, curando a quem quer. Nem
todos os doentes vão ficar curados. Nem todos aqueles que precisam de um milagre vão receber. Aliás, nos dias em que ele chegou lá no tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões cheios de doentes, mas ele só curou um homem. Nem todo mundo é alvo da cura de Deus, porque esta é uma vontade soberana dele. A igreja é apenas esse agente que, através do poder do nome de Jesus, vai repreendendo, vai pedindo, vai clamando, e o milagre acontece na medida da vontade perfeita e soberana do nosso Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Verdadeira igreja é agente de milagres. A verdadeira igreja é agente de milagres. Eu vou repetir, a verdadeira igreja é agente de milagres. Deixa eu perguntar aqui, quantos que antes de serem crentes estavam numa situação precisando de um milagre e através do milagre aceitaram a Jesus como Salvador? Deixa eu ver, quantos? Ali tem um, tem outro. Tem mais gente aí na família. Você recebeu um milagre, a sua família foi alvo, precisava de um milagre. Por exemplo, lá na minha casa, meu pai bebia 3 litrão de cachaça, fumava 5 carteiras de cigarro. Era só um milagre que Jesus fez através da igreja. Papai nunca se internou numa clínica de recuperação, nunca foi para Alcoólicos Anônimos, mas a igreja foi agente de milagres. Ele não precisou de um culto, não, precisou apenas de uma irmã dar uma Bíblia de presente e o milagre já aconteceu. A igreja é agente de milagres. Você não precisa de muita coisa, basta o nome de Jesus, já é suficiente para resolver. Você pode glorificar a Deus? Agora eu acho interessante, gente, porque os irmãos em Atos dos Apóstolos eram muito diferentes de nós. Se um milagre desse, irmã Ivonete, acontece numa das minhas andanças em Rondônia, misericórdia. Eu vou mandar tirar foto, pastor, para publicar no perfil do Facebook. Pastor Sérgio Pereira, uma unção tremenda para levantar paralítico. Quando chegou toda a multidão atônita, admirado, Pedro e João disseram, não, foi nós não. Você ainda não, aqui já entendeu. Foi nós não. Sabe quem fez isso aqui? Foi Jesus que vocês mataram. Não foi nós que fizemos esse negócio aqui, nós fomos apenas um instrumento, mas quem fez foi Jesus, o poder do Espírito Santo, o Jesus que vocês viram, foi Ele. Sabe qual é a terceira característica da verdadeira igreja? É que ela transmite a glória das suas realizações para Deus. É nele que movemos, vivemos e existimos, porque dele, para ele e para ele são todas as coisas, diz Paulo, a ele pois a glória para sempre. Toda a glória das realizações da igreja são transmitidas para Deus. Não é pelo poder, nem pela piedade dos homens que milagres são realizados, mas sim pelo poder de Deus sobre a vida de homens que foram capacitados com este poder do Espírito Santo. Assim Pedro repudiou qualquer crédito pelo milagre. Pedro não aceitou. Não foi pelo meu poder, não foi pela minha santidade, não foi pelo fato de eu ter vindo para a oração, não foi pelo fato de eu ter jejuado, não foi porque eu tenho 9 dons do Espírito Santo, não. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. A Ele, pois, a glória para sempre. Para sempre. Senhores, deixa eu dizer algo muito pesado aqui essa noite, com muito respeito. Sabe por que nós estamos vendo cada vez mais milagres sobrenaturais como este aqui, escassos nos nossos dias? Porque nós estamos roubando a glória de Deus para nós. Eu vou repetir. Sabe por que há uma escassez destes milagres, dessas coisas grandes, extraordinárias, que faz todo mundo ficar boquiaberto? Qual foi a última vez que você viu um negócio desse acontecer?
Os mais antigos aqui têm relatos de paralíticos andando, de cadeira de roda sendo deixado, de cegos enxergando. Eu tenho relato de meu irmão mais novo morto no braço de meu pai durante 3 horas, e meu pai orar Jesus ressuscitar o meu irmão, para a glória de Deus. Qual foi a última vez que a gente viu esse espetáculo, esta coisa maravilhosa da fé? Sabe por que nós não estamos vendo com tanta frequência? Porque nós roubamos a glória. Nós fazemos os nossos ministérios serem adorados. Nós colocamos os nossos nomes num pedestal. Nós enfatizamos o nome da igreja. E tudo que Jesus detesta é quando nós roubamos a glória que só pertence a Ele. Pedro e João disseram: não fomos nós. Não fomos nós. Quem fez isto foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Quem fez foi Jesus. Alelabachei, acamanahassi. Quem fez foi Jesus. E para a gente terminar, a partir desta manifestação, Paulo vai gostar desse ponto agora. É que a partir desta manifestação, quando eles ficaram atônitos, Pedro chegou e disse: não foi a gente não, foi Jesus. Vocês mataram, mas ele ressuscitou. Os profetas já diziam disso. E ele foi discorrendo e foi chegando a um ponto dizendo: arrependei-vos. Sabe qual é a 4ª característica da igreja que aparece aqui? É que a verdadeira igreja nunca perde a oportunidade de falar de Jesus. Nunca perde. Todo motivo é motivo para a gente falar de Jesus. Pedro está relembrando no seu sermão o servo sofredor, que foi profetizado em Isaías 52:13 até o capítulo 53:12. Durante todo o seu sermão, do versículo 12 até o versículo 26, Pedro vai enfatizar a pessoa de Cristo. Quem faz é Cristo, quem opera é Cristo, quem morreu é Cristo, quem salva é Cristo, quem perdoa é Cristo, quem transforma é Cristo, quem faz todas as coisas é Cristo. Não aparece nada da experiência humana aqui, só aparece Cristo. John Stott dizia que quando você foi ser chamado para ser testemunha de Cristo, você foi chamado para contar o testemunho de Cristo e não o seu testemunho. A igreja foi chamada para falar de Jesus, somente de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Todos os sermões, eu acho interessante isso aqui, porque todos os sermões de Atos dos Apóstolos tinham pelo menos 4 elementos. Primeiro, a proclamação de que o tempo do Messias finalmente havia chegado. Segundo ponto que tinha no sermão, citações do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Todos os sermões vão dizer: o Messias já veio, era o Cristo. Segundo, eles vão pegar textos do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias. Eram bíblicos. Terceira função, eles iam fazer uma revisão na vida e no ministério de Jesus. Pega todos os sermões que você vai ver em Atos dos Apóstolos e você vai ver. Eles vão apresentar a vida e o ministério de Jesus e a morte no Calvário e a manhã da ressurreição. E o final do sermão era: arrependei-vos. Para de graça, você não entendeu nada. Toda a mensagem terminava com um clamor: arrependei-vos, muda de vida, ele já morreu, você precisa se converter. Cristo era a essência do sermão, do início ao fim, para chegar no fim, fazer o apelo e dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. Então a igreja verdadeira, ela nunca perde a oportunidade de falar em Jesus. Agora é interessante isso aqui, note isso. É que quando a multidão chegou ali e estavam
admirados com o coxo, pastor Wander, Pedro logo tirou a atenção deles do coxo e colocou a atenção deles em Jesus. O milagre é bom? É, só que o milagre não é tudo, tudo é Jesus. Pedro, quando viu que o foco do culto estava sendo um milagre, Pedro começou a dizer, gente, quem fez foi Jesus. Pedro desviou o foco deles, quando eles queriam, estando admirados com o milagre, Pedro só mostrou para a igreja de hoje, que o milagre só pode ser a porta para a mensagem. Que o milagre só pode ser o chamariz, o atrativo, o meio pelas quais as pessoas vão vir para ouvir a mensagem, porque a principal mensagem da igreja não é milagre, a principal mensagem da igreja é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Pedro está mostrando que o milagre é menos importante do que o Cristo. Cristo é mais importante. Cristo é mais importante. Aliás, na mensagem do Cristo, ele disse que não adiantava você ter uma perna boa e ir para o inferno com a perna boa. Não adiantava você, ao ter todos os membros do corpo perfeito, e ir para o inferno. Era melhor perder a mão, a perna, o olho, mas entrar no céu assim salvo. Porque o mais importante é Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por isto nesta noite? Dentro desta exposição de Atos, cabe à igreja de hoje, dentro deste capítulo 3, cabe à igreja de hoje, alguns desafios. Eu falei de 4 características. Enxerga os invisíveis da sociedade. É agente de milagres. Transmite a glória de suas realizações para Deus. E não perde a oportunidade de falar de Jesus. Mas essas características me apontam para os desafios que eu tenho enquanto igreja. E o primeiro desafio que o texto me traz para mim como igreja hoje é que eu preciso redirecionar a minha visão. Eu preciso colocar a minha visão na hora certa, no lugar certo. Qual é a sua visão? A visão deles era o templo, a visão deles era a oração, a visão deles era falar de Jesus. Qual é a nossa visão? Aonde nós estamos direcionando o nosso olhar? O que nós estamos enxergando? Deus nos chama a um desafio para fazer o redirecionamento da nossa visão. O segundo desafio é redirecionar a nossa ação. Nós não fomos chamados para acumular patrimônios institucionais. Nós não fomos chamados para fazer grandes projetos arquitetônicos. Nós não fomos chamados para fazer grandes aquisições. A nossa ação precisa alcançar aqueles que estão carecendo de Deus. A nossa ação tem que ser voltada para o pecador. A igreja é o hospital de Deus para tratar das feridas das almas que estão indo para o inferno sem Deus. A nossa ação está equivocada. Nossos congressos precisam ser redirecionados. Nossos cultos precisam ser redirecionados para uma ação evangelística que visa tirar as almas e dizer: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E um outro desafio para a gente encerrar é que nós precisamos redirecionar o nosso louvor. Eu fico assustado com o índice de louvores que vem cantar. Irmão, eu não estou falando propriamente da igreja em Cacoal, por favor me entendam. Eu estou falando da igreja evangélica como um todo.
Quando eu vejo algumas canções cantando que alguém diz assim, eu vou cantar esse louvor para Jesus, e começa a cantar, vai dar tudo certo. Jesus precisa ouvir que vai dar tudo certo? Ele sabe que já deu tudo certo. O plano dele já está consumado. Então o louvor não foi para Jesus, não passou nem do teto da igreja. Pelo amor de Deus, nós precisamos redirecionar o nosso louvor. Muito das músicas, 90% das músicas que nós cantamos estão direcionadas para massagear o ego das pessoas. E Deus está dizendo aqui, o coxo foi curado e ele entrou no templo saltando, louvando e adorando a Deus. Esse é o desafio que fica para nós. Que o nosso louvor seja direcionado para Deus. Para Deus, para Deus. Tu podes dizer alguma coisa para Ele hoje? Tu podes, levante a mão, feche os olhos. Para Deus eu te adoro, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu tributo a Ti honra, glória, louvor, domínio, majestade. Que o nosso louvor rompa as barreiras daquilo que é humano, do espaço sideral, e chegue até a presença de Deus como aroma suave. Aleluia, aleluia. Se podes adorar, adore a Jesus, adore a Jesus.